É perigoso. Tá maluco, tá maluco. Tá vendo como Deus é maravilhoso, Pondé? Ele criou os ursos. Ele criou a beleza do Ártico, cara. É um artista. Mas você sabe que eu sou um ateu não praticante, né? Sei. E eu acho essa uma das... Não faço nenhuma questão de defender o ateísmo em lugar nenhum. Eu acho essa uma das características mais legais que tu tem, que é justamente a de, cara, se tu me provar ou se tu me mostrar, ou se eu chegar à conclusão que existe uma outra possibilidade, porque essa que eu acho que é a beleza de ser uma pessoa, um ser humano funcional. Um ser humano funcional é capaz de conversar e de pôr à prova as próprias ideias, já lendo. Pode ser sozinho também, não precisa gostar de outros seres humanos também não. Mas pôr à prova, assim, ver o contraditório e aceitar o debate, vou chamar de debate que é um diálogo, que o permita, que, sei lá, cara, vou chamar de evoluir, só a transformação, não estou dizendo que melhora sempre. Sim. Mas a possibilidade da transformação, e só a gente que consegue. Só a gente que consegue, isso é muito foda, eu acho. Então, o cara que está preso, que sente prazer em dizer que é o mesmo há 10 anos, eu sinto um pouco de pena, cara. Essa que é a verdade, né? Porque é um desperdício, né? Tu perdeu 10 anos, mano, que tu podia estar experimentando. Sabe? Agora tem um filósofo chamado Cioran, romeno, radicado na França, morreu em 95, por aí, que ele era, sabe, antinatalista, os filósofos que acham que a humanidade tem que parar de reproduzir, porque ter filhos é imoral, porque alguns mais radicais entendem que até a vida enquanto tal é moral, não só a espécie humana, porque a vida é sofrimento, é dor. Não dá para não passar esse pensamento pela cabeça também. Principalmente em alguns momentos. Né? Mas ele tem uma frase interessante num livro que se chama Do Inconveniente de Ter Nascido. O livro já diz tudo, né? O que eu sei aos 60, sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Ah, que interessante. Eu discordo dele pra caralho. Eu também não acho que é verdade isso. Mas a ideia, não acho que isso seja verdade para todo mundo. Né? Mas a ideia é uma ideia, assim, bastante terrível, né? De que você, aos 60 anos, continua sabendo só o que você sabia aos 20. Na realidade, no contexto do que o Cioran quer dizer, é de que ele, aos 20 anos, já teria percebido a essência da vida, a condição humana, como a sociedade funciona, e que nos outros 40 anos ele foi só confirmando aquilo que ele já tinha percebido. Como ele era um trágico, então até trágico no sentido grego, né, divisão trágica de mundo, talvez dê até para entender. Ele tem uma passagem interessante, o Cioran, tem livros dele em português, escreve com C, Cioran, em que ele disse que durante alguns anos ele teve uma insônia muito forte. Na Romênia ainda, né, antes de ir para a França. E ele passava a noite andando no cemitério da cidade. Tá bom, Caio, valendo, agora valendo. Agora valendo. Bom, e o Pondé caiu exatamente na hora que o Pondé falou do cemitério. Entendeu? E aí, cemitério, falta de luz e escuridão, parece ensejar alguma poesia metafísica. Olha aí. Mas eu estava contando uma história do filósofo, a Siri está querendo falar aqui, estava contando a história do filósofo Cioran, romeno, radicado na França, mas que, quando ainda jovem, ele sempre contou várias vezes em entrevistas, teve uma longa insônia durante vários anos. E ele tinha por hábito, durante a noite, quando não dormia, ir andar pelo cemitério da cidade. E ficava pensando no sentido da vida e para onde você vai quando morre, porque o mal e não sei o quê. E um desses dias, quando ele estava com 17 anos, ele chega em casa de manhã, depois das suas caminhadas pelo cemitério. Vou repetindo para ver se apagar a luz de novo, tá? Que se apagar tem uma relação. Aí tu vai, será que existe o mundo espiritual? Será que existe o barato aí? Então, assim, não apagou. Aí, então, ele se joga no sofá, né? E fala, eu não aguento mais, né? E aí a mãe passando, fazendo milhares de coisas, olha para ele e diz, se eu soubesse que você ia sair desse jeito, eu te abortava. Evidentemente, ela devia estar dizendo, ô vagabundo, para de ficar gemendo aí no sofá, ô vagabundo.
E aí ele disse que naquele momento a mãe dele o libertou, porque ele percebeu que ele só existia porque a mãe resolveu tê-lo. Se ela resolvesse abortar, ele não estava aí. Então ele percebeu que tudo na realidade é contingente, né? Que existem, e aí era só o caso dela querer, né? Se você quiser aprofundar a ideia, a avó dela querer, o pai e a mãe terem se encontrado naquele dia, para que fosse aquele espermatozoide e aquele óvulo, daquele momento específico, e você multiplicar isso por todos os ancestrais, ou bem existe uma divindade que está ocupada com isso o tempo inteiro, em fazer cálculos para que a gente estivesse aqui hoje, ou é uma puta de um acaso, né? Olha, como eu acredito que a Deus e a verdade e tudo é a mera possibilidade das coisas, tipo, é a origem da regra que torna tudo possível, pra mim eu acho que é apenas é. Então, e por outro lado, eu acho que o Sr. Han tava olhando pelo ângulo errado, que exatamente, olha, vamos dizer que seja um puta de um acaso. Tu vai desperdiçar puto com a vida, chorando, irritado. Não, mas ele não viveu assim. Não, a mãe curou ele justamente disso. Entendi. Entendeu? Tá. Uhum. E aí ele vai virar o filósofo, escritor famoso que ele virou, que viveu de escrever a vida inteira, não teve filhos porque achava que não devia tê-los, né? E foi um cara... os franceses chamavam ele de aristocrata da dúvida. Ele foi fotografado pelo aquele fotógrafo famoso, como era o nome? Cartier-Bresson, não é isso? Várias vezes no Luxemburgo, Parque de Paris, que ele morava ali no Odéon e tal. E, então ele não passou a vida... Então melhor ainda, não. que com 17 anos ele foi destravado, por assim dizer. Destravado pelo que a mãe falou, é exatamente isso, né? Apesar de que ele escreveu livros sobre concepção trágica de mundo e tal, alguns achavam ele pessimista, mas ele contou numa entrevista que, certa feita, ele recebeu uma carta, hoje talvez fosse um WhatsApp, alguma coisa assim, uma mensagem, em que alguém disse, olha, eu pensei em me matar, li seu livro e resolvi não fazê-lo. Muito obrigado. Então, às vezes, você retira uma pessoa da tristeza, não querendo só encher a bola dela. Às vezes falando um pouco de verdade para ela, às vezes sobre falando a condição humana. Né? Uma análise diferente que ela está esperando, né? Da realidade. Uma vez encontrei um homem em Poços de Caldas comprando um queijo. Ele disse para mim, monja, eu ia matar uma pessoa, não matei por sua causa. Eu falei, que bom, né? Ufa. O mais triste é quando alguém diz assim, quando eu não consigo dormir, que estou nervoso, eu ouço a sua e durmo logo. Chamou de chata. A sua voz é tão agradável. Eu falei, mas eu quero que vocês acordem, que despertem. Eu não quero que durmam. Mas ele estava fazendo elogio à sua voz, né? Era um elogio. Entendi. Aquele elogio que o cara não refletiu muito, né? Não, Ele não pensou na frase, mas era um elogio. Estava fazendo uma palestra e tinha um menino lá bocejando. Eu falei, menino, eu quero que você acorde, quero que você seja excelente, que aumente a sua potência como ser humano. Desperto. E você está com sono. Esse encontro é único, talvez jamais se repita. Pois é. E você está cansado? Então eu gosto tanto dessa ideia de, cara, tudo é único e talvez não se repita. É isso né? aí. Então, Ichigo Ichie. Em japonês fala Ichigo Ichie. Tudo isso acontece uma vez. Pô, então... Cara, claro que eu quero que, mesmo que não volte à luz, o Pondé continue me contando a história do seu muito do boa cemitério. essa história, né? Pô, cara. Essa história é uma... Sei lá quando é que eu vou encontrá-los de novo. Inclusive, muito obrigado pela presença dos dois. Infelizmente, eu sei que vocês têm que ir embora. Pra mim é triste. Mas, antes disso, no entanto, deixa eu falar só dos meus parceiros. Começando pela Fluency, que é o seguinte, cara. A Fluency é a que vai fazer diferença entre você entender inglês e você de fato falar inglês. Porque assim, você entender as regras, marcar ABC numa prova e tudo mais, isso dá pra você fazer lá estudandinho, as regras, não sei o quê. Mas e quando você realmente precisa falar e ser entendido? Tu se sente confiante? O jeito de você fazer isso, e eu tô te falando porque eu dei aula um tempo, 7 anos, é falando, é usando a língua, né? No caso, usando inglês. E lá na Fluency, cara, todos os alunos, desde o começo, já logo de cara, tem 2 horas por semana de conversação. E, ó, se você usar o cupom FLOW, nesse QR Code aqui, ou então no link aí na descrição, você vai ganhar o dobro de conversação, tá? Então,
Então, corre que são vagas limitadas exatamente porque é o dobro de aula de conversação e não tem espaço para todo mundo, né? Então, corre lá, usa o cupom FLOW para que você, de fato, destravar o tanto que tu manja de inglês, tá? Um outro parceiro nosso aqui também tem a ver com educação, é a Hashtag Treinamentos, que é a maior escola da América Latina para o mercado de trabalho. É a maior escola digital da América Latina para o mercado de trabalho. Então você aí que está querendo ser promovido, quer mudar de profissão, quer aprender um hobby talvez, e está pensando, cara, eu não entendo nada de inteligência artificial, por exemplo, ou de BI, ou de Python, ou de Excel, ou de, sei lá, um monte de coisa que tem a ver com o mercado de trabalho, lá na Hashtag tá tendo tudo isso, tá? E agora o mais legal de tudo é que tem um curso novo, rápido e totalmente de graça para você sobre a inteligência artificial do momento, que é o Claude. O Claude Cowork, por exemplo, que tem a capacidade de, sei lá, organizar os arquivos do teu computador aí com facilidade, diferente de só um chatbot que você fica pedindo receita de bolo. Então, se para você entender um pouco mais sobre o que eu tô falando, tem um QR Code aqui, o link na descrição. E se você usar o cupom FLOW, tu ganha R$500 de desconto no conjunto de cursos da Hashtag Treinamentos, que é a comunidade impressionadora. Então você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma num lugar só com R$500 de desconto. Usa o cupom FLOW, mas esse curso que eu tô falando do Claude é de graça. Se eu fosse tu, eu não perdia tempo não, porque assim, eu uso pra caramba. E vocês usam muito inteligência artificial? Muito pouco. É? Muito pouco. Usa pra pedir uma receita de um jantar? Eu? Não, eu uso para confirmar data. Uma data, por exemplo. Entendi. Quando se escrever um livro com um nome completo. É um esse tipo de Google coisa. glorificado, então. É um Google melhor. Tá. É isso aí. Boa. Bom, para finalizar aqui, eu queria falar para vocês da Copa BTG Trader 2026 e o que é a Copa BTG Trader 2026. É só para quem manja do mercado financeiro? Tá falando de BTG? Tá falando de dinheiro? Cara, não. Isso daqui é uma competição que vai escolher o melhor trader do Brasil. Mas como é que acontece isso? Você não precisa usar seu dinheiro, é um dinheiro fictício dentro de um ambiente simulado, mas com como funciona o mundo real. E a jornada é o que vai te ensinar. Então você não precisa ser um profissional do mercado financeiro, você só precisa querer. O que isso quer dizer? Que com esse QR Code aqui e com esse link aqui na descrição, você vai fazer a tua inscrição na Copa BTG Trader e você pode se tornar o melhor trader do Brasil e ganhar R$1 milhão, cara. Você corre o risco de ganhar R$1 milhão, além de aprender a lidar com esse tipo de investimento que é o day trade. Então, se eu fosse você, eu dava uma olhada nesse QR Code aqui, mesmo que você não entenda nada. O campeão do ano passado era um metalúrgico. Então, link na descrição aí, vai lá entender um pouco melhor que eu aposto que vai se amarrar. E é o risco de ganhar R$1 milhão, né? Então faz toda a diferença. Metalúrgicos fazem coisas boas, hein? Faz vezes. Bom, Pondé, muito obrigado pela moral, cara. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Desculpa aí faltar a luz no meio do nada, tá bom? Essa aqui é a tua câmera, se quiser falar alguma coisa.